esse momento é o momento, eu tenho certeza, se eu puder falar com Davi no céu, né, quando a gente for para lá, eu tenho certeza que esse foi o momento mais difícil da vida do rei Davi. Veja bem, ele chega depois de uma guerra, ele chega com os 600 homens dele na cidade de Ziclag, onde ele morava, e ele encontra a cidade queimada, ele encontra todos os animais deles, né, levados, roubados, e aí, irmãos, o mais importante de tudo, a coisa mais preciosa dele, a família dele tinha sido capturada, tinha sido levada cativa, não só a dele, mas a família de todos os homens que serviam com ele. Então esse momento é um momento tão difícil, que a Bíblia diz no versículo 4, que Davi e os seus homens, os seus 600, pensa bem, 600 homens, chorando até não ter mais força para chorar. Você consegue imaginar essa cena? Sabe o que é 600 homens, 600 marmanjos, guerreiros, homens de guerra, não é? Homens fortes, estão ali chorando até não ter mais força para chorar. Não sei se alguém de vocês aqui já teve, não é, já chorou assim, até não ter mais força para chorar, não é? Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Mas, irmãos, o Davi e os seus homens tiveram. Foi muito difícil esse momento. Agora, o final da história, eu vou pular para o final da história, lá no versículo 19, o Davi, ele não só recuperou tudo de volta, não só ele resgatou todos os seus bens e a sua família, mas também a família de todos os homens. Versículo 19 diz: não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Então houve uma restauração daquela família. Quem está me acompanhando? Não é? Houve um resgate, quase uma ressurreição, uma família que estava praticamente destruída, várias famílias ali, e houve um grande milagre, todas aquelas famílias foram restauradas. A pergunta é: por que essa família do Davi prevaleceu? Por que o inimigo do povo de Israel, aqui os amalequitas, que é a tipologia de Satanás, por que ele não conseguiu destruir essas famílias? É isso que eu quero ver com vocês hoje à noite, ok? Nós vamos ver nosso tema hoje à noite, uma família que prevalece. Diga assim: essa é a minha família. Né? Fala assim: pastor, o senhor está falando da minha família. É verdade, eu estou falando da sua família. Uma família que prevalece, uma família que o inimigo não conseguirá destruir, uma família que é indestrutível. Amém, queridos? Profetize sobre a sua vida, sobre a minha vida, e é assim mesmo, em nome de Jesus. Agora vamos aprender então, irmãos, com o Davi. Qual foi o segredo aqui? Eu quero mostrar a vida de pensamento do Davi, né? Eu vou falar sobre isso um pouquinho hoje à noite, ok? Então eu vou falar 3 coisas para vocês. O grande segredo para que a família do Davi não fosse destruída, porque o Davi sabia, em primeiro lugar, eu vou falar sobre isso, ele sabia parar os pensamentos maus. Eu vou te mostrar. Outra coisa, ele não só parava os pensamentos maus, mas ele sabia encher a mente dele com os pensamentos corretos, os bons pensamentos. E por que ele fazia isso? Ele era um homem cheio de fé. É o meu terceiro ponto. Ele era um homem cheio de fé e ele agia nessa fé. Amém, queridos? Então vamos falar sobre isso hoje à noite. Vamos ver então comigo por que essa família prevaleceu, por que a nossa família vai prevalecer. Então, em primeiro lugar, porque o Davi sabia parar os maus pensamentos. Quem vê, acompanha comigo aí, 1 Samuel 30, versículo 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo. Irmãos, olha só essa conversa que está acontecendo aí. Vocês estão me entendendo? Uma conversa ruim, uma fala ruim. Alguém falando mal de você, não é? Uma conversa negativa, uma conversa de morte. O povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e filhas e suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Eu acho tremendo isso. Porque veja bem,
Quando eles chegam, Davi e os seus 600, ele encontra aquela situação que eu te falei. Então todos, porque é humano, todos choraram, irmão, pensa bem. Se eu chegar em casa, uma situação, eu não quero nem pensar nisso, está amarrado o nome de Jesus, né? E aí não está, né, a Meila, minha gatinha, né? O Paulinho, a casa de... Já pensou, gente? Você encontrar um quadro desse, a casa destruída, meu Deus do céu, é um desespero. É um desespero. O que aconteceu? Os amalequitas passaram aqui, levaram tudo e arrebentaram com tudo. Meu Deus do céu. Agora veja bem. Então, irmão, o pensamento que o Davi recebe, olha só, a carga de pensamento que ele vai ser seduzido a pensar é o seguinte: os homens estão acusando ele. Então ali tem uma culpa, tem um espírito de acusação no ar. Entende assim? O Davi está talvez sentindo culpado. Puxa vida, eu que levei esses caras para a guerra, não é? Eu que levei todos eles, e agora, meu Deus do céu. Irmão, imagina você como um empregador, imagina você como um líder, um pai. Você vê as pessoas que estão debaixo de você sendo prejudicadas dessa maneira. Então o Davi talvez sentisse muita culpa, não sei. E os caras estão falando assim: vão apedrejar esse cara, vão matar esse cara. E talvez o pensamento que está entrando ali, qual que é o pensamento? Um pensamento de culpa, um pensamento de preocupação. Os homens estão dizendo assim mesmo: já era, não tem mais jeito. Nossa família, nossos bens, não tem mais jeito. Irmão, só palavra de morte. Eles choraram até não ter mais força para chorar. Encontraram o culpado. Entende? Quando a coisa fica difícil, irmão, tem dois tipos de pessoas. As pessoas que vão se posicionar aí e colocar os pensamentos certos, ou as pessoas que vão culpar os outros. Não é verdade? Então aquelas pessoas que, como esses 600, encontraram os culpados. Foi o Davi. Nós estamos assim, a nossa família está sendo destruída, a culpa é do Davi. Mas o Davi é o único entre os 600 que vai fazer a coisa certa. O que ele vai fazer? Ele vai parar aquele pensamento. Amém, queridos? Irmãos, ele vai parar o pensamento. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Isso aqui é a primeira chave. O que é que você está pensando? O que é que você está pensando? Nós precisamos aprender a parar o pensamento. O Davi fala no Salmo 42:5, ele fala com o pensamento dele. Ele fala com a alma dele, ele diz assim mesmo: por que estás abatida, triste? Ó minha alma, alma é mente. Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Interessante, ele fala com a mente dele, ele não deixa a mente dele governar. Porque tem muita gente que começa a pensar a tragédia, começa a ouvir essas palavras de acusação, essas palavras de morte, essas palavras ruins, essas notícias ruins, e elas ficam pensando naquilo, passam o dia inteiro pensando nisso. Irmãos, isso não vai resolver o seu problema. Quem está me entendendo? Você tem que parar esse pensamento, ok? Nós precisamos aprender a parar o pensamento. Olha, uma coisa que foi revelação para mim, eu quero te mostrar. Filipenses 4:6, olha o que diz aqui, ó. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos, me ajuda lá, não andeis ansiosos de coisa alguma. Agora guarda esse ansiosos aí, ó. Por isso que eu coloquei em letra, não é, em caixa alta. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Apóstolo Paulo falando aos Filipenses. Agora, Mateus 6:25, Jesus fala a mesma coisa. Ele diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, ainda que seja pela vossa vida. Olha, não andeis ansiosos quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Agora, olha só que coisa interessante, gente. Essa palavra ansiosos, não andeis ansiosos, é a palavra merinal. Olha o significado dela. Está ansioso, está preocupado com, cuidar de, estar alerta com, pegar para si algo. Presta atenção. Então é uma pessoa, o que é uma pessoa ansiosa? É uma pessoa que pegou para si algo. Eu quero concentrar nesse significado da palavra. Presta atenção. O que é uma pessoa ansiosa e preocupada? É uma pessoa que está carregando um peso, ela pegou para ela.
Então, irmãos, o que é ansiedade? É pegar o pensamento ruim. Então, veio aquele pensamento ruim e você pegou para você. É isso que é ficar preocupado e ansioso. E tanto Jesus quanto o apóstolo Paulo, quando ele fala assim, não andeis ansiosos, o verbo andeis está no imperativo. Isso significa que é uma ordem. Ele não está dando uma sugestão para a gente, olha, meus filhos, não vai ser bom para vocês ficarem preocupados e ansiosos. Não, ele está dizendo, vocês não podem, vocês não devem ficar ansiosos, vocês não devem pegar o pensamento. Quem está me entendendo? Vocês não devem pegar esse pensamento ruim. O Davi, ele para esse pensamento ruim. Você é o culpado. Esse pensamento ruim, os nossos filhos foram presos, o que estão fazendo com os nossos filhos agora, e a nossa esposa, o que será das nossas esposas, e se a gente conseguir libertá-los, onde que a gente vai morar? A gente não tem mais casa, nossa casa foi queimada, nossa cidade foi destruída. Não, o Davi para esse pensamento e ele vai se fortalecer no Senhor. Quem está me entendendo? Ele não pega o pensamento, ele não pega o pensamento. Eu quero dizer uma coisa para você, não pegue esse pensamento ruim. Isso não é uma sugestão de Deus. Jesus está dizendo, não peguem. Vocês podem pegar ou não pegar. Escolham não pegar este pensamento. Isso aqui, irmãos, é uma chave na vida do Davi. Agora presta atenção, por quê? Pergunta para mim, por quê? Por que eu não devo pegar o pensamento? Por que Jesus está dizendo, não pegue o pensamento ruim? Por quê? Porque, irmãos, deixa eu te falar. A Bíblia diz em Romanos 10:10 que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então diga comigo, com o coração eu creio e com a boca eu confesso. Vamos trocar esse confesso por profetizo. Quando eu creio em algo, eu libero uma profecia, uma palavra que vai se cumprir, que tem poder para se cumprir. Quem está me entendendo? Então vamos mudar. Com o coração eu creio e com a boca eu profetizo. Agora escuta, o que é coração? É isso aqui? É esse bichão que está batendo aqui? Não, irmão, eu vou crer com esse coração, com esse órgão. Não, irmão, coração é mente. Então olha o que a Bíblia está dizendo, que se você crê na sua mente, se você entende a palavra, você entende a promessa, e você crê na sua mente, você vai poder confessar com a sua boca. E quando você confessa, profetiza com a sua boca, a coisa vai acontecer. Quem está me entendendo? Agora, se você tiver pego o pensamento, se você tiver preocupado, você pegou o pensamento, você está só com aquele pensamento na sua cabeça o tempo todo, passa o dia inteiro com aquele pensamento na sua cabeça, é um pensamento que não é de Deus, é um pensamento ruim. Eu quero te dizer que, não é? Tem até uma lei da física, não é? Que 2 corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Se a sua mente está cheia do pensamento errado, cheia do pensamento ruim, não haverá espaço para fé. Não haverá espaço para você crer. E aí entra o medo, entra a dúvida. E na dúvida, no medo, aí você vai falar incredulidade. É por isso, irmãos, que às vezes a gente encosta nas pessoas, é impressionante. Você encosta nas pessoas, o que se ouve são profecias, são palavras de morte, de derrota, de miséria, de ruína, de não vou conseguir. Por quê? É por causa da vida de pensamento. E, irmãos, em geral, eu estou te falando isso com temor e tremor. Eu estou te falando isso, irmãos. Nós precisamos reaprender a pensar, nós precisamos reaprender a parar esses pensamentos que não edificam, que não fazem bem para nós. Então o Davi é esse homem, que ele encontra uma situação, está todo mundo pensando diferente, escuta bem, todo mundo pensando e falando diferente, mas ele vai fazer a diferença. Eu digo que o Davi é um termostato e não um termômetro. Porque o termômetro só me diz que está quente ou que está frio. Esses dias o meu carro, não é, esquentou. O meu termômetro do meu carro disse que está quente. Acendeu a luz vermelha. Não é? Mas o cara não é capaz de me ajudar. O cara não é capaz de resolver a situação. Ele só me diz, está quente.
não é? Fiz uma viagem com a Meila de moto, passamos numa serra, eu olhei no termômetro da moto, ali no marcador da temperatura, 2 graus. A pastora Meila parece que estava congelada atrás. O termômetro só me disse, mas também não fez nada para mudar. O termostato é diferente. O termostato diz que o motor está quente e ele faz alguma coisa, ele liga o ventilador, quem está me entendendo? Ele dá uma ordem. Liga esse ventilador aí, menino. Bora esfriar esse negócio. O termostato, ele muda o ambiente. Entende? Quando o ar-condicionado do quarto está muito gelado, está incomodando, o termostato diz, para de jogar frio. Dá uma parada aí. Vamos equilibrar esse negócio aí. O termostato, ele se posiciona. Ele muda a situação. Então Davi não é esse cara. Tem 600 homens dizendo, está tudo errado, você é o culpado, nós perdemos tudo, acabou. E o Davi, irmão, peraí, eu vou orar, peraí, eu vou buscar uma palavra de Deus, calma lá, eu vou voltar, peraí, eu vou resolver essa parada. Que tipo de pessoa nós somos em casa? Que tipo de marido nós somos em casa? Quando as coisas não estão bem, entende? Não estão bem, aí eu vou ficar desesperado, eu vou arrancar os meus cabelos, eu vou chorar até não ter mais força para chorar. Irmão, isso não resolve a vida de ninguém. Diga assim, eu sou um termostato, aleluia. Diga assim, a minha família vai prevalecer, aleluia. Eu vou aprender a parar esse pensamento. Então a primeira coisa aqui, pare o pensamento errado. Pare esse pensamento. É possível parar o pensamento, pastor? Claro que é, eu vou te mostrar. Claro que é. Se não fosse possível parar o pensamento, não tinha na Bíblia palavras como o Jeremias diz, não é? Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Se não fosse possível parar o pensamento, eu posso parar o pensamento. Você pode parar o seu pensamento ruim, não é? Negócio que tem gente que curte o pensamento ruim. É a pessoa se ajeitando para pensar no travesseiro. Eu vou dar certo na vida. Ele vai ver só. E passa um dia inteiro, irmão, jogando fora um tempo que não vai adiantar nada. Pare esse pensamento miserável de morte. Pare esse pensamento. Diga, eu não vou pegar esse pensamento. O que é ficar ansioso? O que é ficar ansioso? O que é ficar preocupado? O que é? Pegar o pensamento. Não pegue o pensamento. Amém? Não pegue. É uma ordem de Jesus. Não pegue esse pensamento. Escuta. Falei para a pastora Meila isso ontem. Falei, amor, esse é o jogo do diabo. O que ele faz? Ele não pode fazer nada com a gente, ele está derrotado. Não é? Ele é o estrado dos pés de Jesus. Está escrito. Jesus está sentado no trono. Eu já falei aqui. Satanás é o estrado do pé dele. Né? Eu como igreja sou o corpo de Cristo. Eu que sou esse pezão que está em cima da cabeça do diabo. Ele despojou todo o principado e potestade, os expôs ao desprezo, triunfou sobre eles na cruz. E veja bem, o diabo não pode fazer mais nada. Mas o que é que ele tenta fazer? Ocupar você com esse pensamento. Então você fica com esse pensamento o dia inteiro com esse pensamento. Aí você não tem tempo para fé, você não tem tempo para se encher de Deus, você não tem tempo para se fortalecer no Senhor, seu Deus, igual o Davi fez. Aí, irmãos, por isso que a vitória não vem. Quem está me entendendo? Segundo lugar. Então, a primeira coisa, o Davi parava o pensamento. Segundo lugar, ele não só parava o pensamento. Isso é uma arte que nós temos que aprender. Mas ele aprendeu a cultivar, aí é outro passo. Ele aprendeu a cultivar bons pensamentos. Vou te mostrar como fazer isso. Como que eu cultivo bons pensamentos? 1 Samuel 30, versículo 8. Olha só o que diz aí, irmão, me acompanha. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Está falando com Deus, está orando. Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Olha, irmão, ele não só parou aquele pensamento: você é o culpado, os nossos filhos foram levados. Ele não só parou aquele pensamento, mas agora ele está cultivando um pensamento bom.
ele vai com Deus e diz: Senhor, o que é que eu faço? Me dá uma luz, me dá uma palavra. Eu persigo esse bando, eu vou conseguir alcançá-los, vale a pena eu tentar? E Deus fala para ele assim: respondeu o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Isso é um pensamento bom. Isso é um pensamento bom, aleluia. Uma promessa, vai dar certo. Uma esperança, uma palavra boa. Quem está me entendendo? Irmãos, é isso que nós temos que cultivar. Entende? Às vezes a gente você conversa com pessoas, já viu isso? Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Você está pegando o pensamento. Você vai lá, conversa com aquela pessoa que só fala derrota. Não vai conseguir não, olha, eu já tentei, não vai conseguir. Já viu aquela pessoa que a gente fala uma coisa: o menino está doente, ele está com febre. Eu tenho um amigo. Rapaz, tem amigo, tem 1 milhão de amigos. Sempre tem um amigo que começou com uma febre igualzinha a essa. E era câncer. E morreu o miserável. Irmão, pelo amor de Deus, sai de perto, meu irmão. Fica só orando, intercedendo em nome de Jesus. Mas para esse pensamento. Você vai falar do seu casamento para a pessoa: menina, olha, a coisa boa, sabe o que é mesmo? Trai ele também. Trai ele. Trai ele. Vai ficar bonzinho. Para esse pensamento miserável. Irmão, se o pensamento não está em linha com a palavra de Deus, ele não é de Deus e possivelmente ele é do diabo. E ele quer ocupar sua mente para que você gaste tempo com isso. Agora preste atenção. Eu preciso parar o pensamento e eu preciso encher a minha mente com o pensamento correto. Olha o que diz Provérbios 4, 23. Quer ver? Me acompanha aqui, ó. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos decorar esse versículo? Irmão, isso aqui é chave. Esse versículo é chave na nossa vida. Eu amo esse versículo. Eu decorei ele. Eu quero que vocês decorem ele junto comigo. Vamos lá. Vamos separar ele em 2 partes. Sobre tudo o que se deve guardar. Mais uma vez. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Mais uma vez. Guarda o coração. Mais uma vez. Guarda o coração. Agora vamos falar o primeiro e o segundo junto. Todo mundo. Sem olhar. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Já viu que tem tanta coisa para a gente guardar? Puxa vida, a Bíblia não fala para a gente guardar a nossa saúde, para a gente guardar até a nossa família, para a gente guardar até a nossa vida financeira. São coisas tão importantes, não são? Mas a Bíblia diz que é para a gente guardar, sabe o que é? A nossa mente. Porque da nossa mente vai proceder uma boa família, vai proceder uma boa vida financeira, vai proceder uma saúde, vai proceder tudo. Todas as fontes da vida estão aqui, ó, na nossa mente. Então deixa eu te falar uma coisa aqui, olha para mim. Nós precisamos, irmãos, guardar a nossa mente. Precisamos guardar a nossa mente. A gente precisa sim. Como é que a gente guarda a mente? Se enchendo do pensamento certo. A Bíblia diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então presta atenção aqui, eu quero te mostrar algo bem prático. Eu quero que você saia daqui com algo bem prático. Filipenses 4:6. Olha o que diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Para aí. Para aqui, ó. Deixa aqui comigo. Olha aqui para mim. Presta atenção. Não andem ansiosos, a Bíblia diz. Proibido. Antes, façam o quê? Qual que é a chave para eu não ficar ansioso? Para eu não pegar o pensamento? Para eu não ocupar a minha mente com o pensamento errado? Qual que é? Ore. 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 Fala com Deus. Peça. Não é? Pelas petições, com súplicas. Façam orações
Então orem, peçam. Não fica aí com esse pensamento, não. Quando a Bíblia fala assim, olha, na oração do Pai Nosso, não nos deixe cair em tentação, irmãos, é isso. Não é só tentação de não cair em adultério, tentação de não roubar. Irmão, o pecado começa aqui, olha. A Bíblia diz que ele começa na nossa mente e uma vez consumado ele produz a morte. Então ninguém tropeça no adultério, irmão. Assim, tipo assim, ó, lá vai eu. O que foi? Um adultério. Onde começa o adultério? O que é que nós temos que guardar? A nossa mente. E como que eu guardo a mente? Senhor, todo dia, Senhor, guarda a minha mente. Aí começa a orar, começa a pedir. Você está em crise em alguma área, começa a pedir sobre isso. Quando eu estava em crise lá em Santarém, 3 meses lá em Santarém, querendo casar com a pastora Meila, que estava morando em Belém. Eu morava numa casinha de madeira lá. Eu estava lá na casa de um casal de idosos. E aí eles dormiam bem do lado do meu quarto, assim, né? Então tinha uma parede de madeira e eu não podia nem chorar. Aí eu mordia o travesseiro à noite. Aí eu mordia o travesseiro e chorava. Irmão, desesperado, dizia, Senhor, eu não aguento mais esse espírito de solteirice. Me liberta desse demônio. Senhor, eu preciso casar. Irmão, em vez de ficar ansioso, preocupado, peça, ore. E o que mais ele diz? E agradeça. Continua, versículo 7. Olha o que diz o 7. E o que vai acontecer? Qual que é a consequência disso? Não ande ansioso, não fique ansioso, mas em tudo ore e agradeça pelo que você já tem. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Como que eu guardo a minha mente? De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, guarde a sua mente, porque dela procedem as fontes da vida. Como que eu guardo a minha mente? Em primeiro lugar, orando, agradecendo. Foi isso que o Davi fez. Agora, esse texto de Mateus 6, 25. Olha lá. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Aí olha o 33 que Jesus diz. Como é que eu faço para não ficar ansioso? Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Vocês entendem? O que é que vocês entendem por o seu reino e a sua justiça? O reino de Deus, como o reino Brasil, o reino Inglaterra, não é? O reino Estados Unidos, tem uma constituição, uma justiça, ok? Então, quando eu busco o reino de Deus, eu tenho que aprender a respeito da sua constituição, da sua justiça, ok? Então, como que eu não ando ansioso? Quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas me serão acrescentadas. Como que eu faço para eu não pegar o pensamento e ficar lá, sofrendo com ele? Então, nós aprendemos pela oração e pela prática de buscar a palavra de Deus. Amém, queridos? Muito bem. Então, preste bem atenção. Muito importante isso aqui, vai ser bem prático. Muito importante. Nós precisamos, aqui eu quero fazer uma proposta hoje, eu fiz de manhã, a gente fazer uma dieta. Quem está me entendendo? Né? Nós somos a geração dieta, não é? E tudo bem, e pode continuar, faz bem para o corpo, muito legal. A gente comer saudável, irmão, a gente já descobriu, se a gente comer saudável, a gente vai viver melhor fisicamente, ok? Beleza? Agora, por que a gente não faz uma dieta para a nossa mente? O que é que a nossa mente está comendo? Porque eu estava falando o seguinte, gente, olha, eu estava falando o seguinte, metade do dia, o diabo faz a gente pensar o que a gente não deveria pensar. As pessoas estão pegando o pensamento errado. E aí estão pensando o que não deveriam pensar. Metade do dia. E a outra metade, elas estão gastando na rede social. Não é? Então, irmão, nós precisamos
rever o nosso tempo. Porque senão, o que a gente vai estar comendo no nosso espírito? Irmãos, o homem é espiritual, nós precisamos ser norteados pelo nosso espírito e não pelas circunstâncias exteriores. Quem está me entendendo? É o nosso espírito que tem que nortear a nossa vida e não as circunstâncias. Os homens do Davi, eles foram norteados pela circunstância. A nossa família foi raptada, os nossos bens foram levados. Mas o Davi, ele foi norteado pelo espírito dele. Eu vou orar, eu vou alimentar o meu espírito, eu vou ouvir uma palavra. Ele vai lá com Deus, ele fala com Deus: Senhor, fala comigo. Quem está me entendendo? Não é? Irmãos, é esse o segredo. Deixa eu falar uma coisa que nós precisamos. Como que a Bíblia fala de Deus se levantando em nós? Como que Deus se levanta em nós? Já pararam para pensar nisso? Irmão, Deus é a palavra. Deus é a palavra. Como que Deus se levanta em nós para resolver uma situação? É quando nós levantamos a palavra em nós. Jesus é a palavra, não é? Então por que muitos, parece que Deus não age na vida deles, parece que Deus não se levanta na vida deles para vencer o inimigo que está vindo contra eles? É porque, irmãos, isso depende do quanto de palavra que nós estamos alimentando o nosso espírito. Quem está me entendendo? Então, essa aqui que é a chave, ok? O homem é espiritual. 2 Coríntios 4,18 diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Aleluia. Ok? Então, muito bem, o Davi, ele sabia parar o pensamento, mas não só parar o pensamento, o Davi sabia cultivar o pensamento dele com coisas boas. Aleluia. Então, use a internet, por exemplo, para você se edificar. Tem tanta palavra boa na internet, não é? Para você, olha, tem gente que não gosta de ler livros. Eu gosto muito de ler, mas eu também aprendi, eu quero te dar esse toque. Eu gosto muito também de assistir ou ouvir, né, os audiobooks. Né? Tem muitos audiobooks no YouTube top. Não é? Esses dias eu achei um que eu estava procurando até, que são os 7 hábitos das pessoas mais eficazes, altamente eficazes. Achei tão legal, um audiobook. Então, eu posso ouvir em qualquer momento, entendeu? No momento que eu estou ali meio parado, Rapaz, em vez de eu ficar ouvindo besteira, em vez de eu ficar ouvindo morte, em vez de eu ficar ouvindo uma má notícia, enchendo a minha cabeça de má notícia, irmão, por que eu não vou ouvir um audiobook que está me edificando? Não é nenhuma Bíblia, não é bíblico, não é espiritual e tal, mas é bom, é uma coisa boa. Quem está me entendendo? É uma coisa boa que vai me ajudar, aleluia, vai me ajudar. Encha a sua mente de coisas boas, ok? Se o Davi não soubesse fazer isso, ele teria perdido a família dele. E último lugar para a gente orar. Pare o pensamento, não pegue o pensamento, encha a sua mente com um pensamento bom. E terceiro e último lugar, o Davi agiu em fé. Quer ver? Acompanha comigo 1 Samuel 39. Partiu, pois, Davi, escuta bem, e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Escuta bem, vamos entender isso aqui. Davi, porém, 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados, que estavam passar o ribeiro. Olha, irmão, que coisa tremenda isso aqui. Que coisa tremenda. Então o Davi vê essa situação terrível. Os homens dele desistidos. Mas ele sabe parar o pensamento e ele sabe encher a mente dele de coisas boas. Aí o que aconteceu com ele? Ele se encheu de fé. Amém? Ele se encheu de fé, ele encheu o coração dele de pensamentos bons. Ele se encheu de fé. Aí, o que ele vai fazer agora? Irmãos, ele vai agir em fé, porque a fé sem obras é morta. Agora ele está acreditando, rapaz. Nós temos 600, eles são milhares, mas Deus me falou, Deus me deu uma palavra, que a gente vai recuperar tudo o que eles levaram. Vamos comigo? Irmão, o Davi não apenas se fortalece, como ele fortalece os outros. Quem está me entendendo? Imagina um marido cheio do Espírito Santo, fortalecido no Senhor. Ele vai dizer para a família: pessoal, eu sei que parece impossível
isso acontecer. Mas eu sei porque eu sei em quem tenho crido, vai dar certo. Vamos comigo. Vai dar certo, aleluia. Entende? E o Davi então, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, cheio de pensamento de fé, ele convence os homens e os homens se levantaram e foram com ele. Agora, quando eles chegam no ribeiro, que eles foram atravessar o ribeiro, irmão, pensa bem comigo, 600 já está difícil. Ele perde 200 soldados. Sabe o que é 200 soldados? É quase a metade. 200 soldados. Os caras estão cansados. Por quê? Porque eles vieram de uma guerra, passaram 3 dias na guerra. Agora eles estão super cansados. Aí sabe olha o que o Davi vai fazer? Escuta bem, olha o que o Davi vai fazer. Ele fala assim: não, calma, pessoal. Aí os caras, esse cara mole aí, agora que a gente não vai conseguir mesmo. Olha, já estão os reclamão, os murmuradão. Quem está entendendo? Irmão, nós temos que colocar uma placa aqui, assim, na nossa frente. Assim. Já viu naquelas construções tinha aquela placa assim: precisa-se de pedreiro, de ajudante. Tem que colocar uma placa assim. Como é que fala quando não tem vaga? Não tem vaga para murmurador. Porque, irmão, murmurador tem demais. Não tem mais vaga para murmurador. Chega de murmurador, chega. Não aguento mais murmurador. Já tem muito. Preciso de Davi. Aí o Davi, os caras já começaram a reclamar. Esses caras são mole. Eles não vão ganhar nada se a gente vencer. Eles não vão ganhar nada. Davi, peraí, calma. A nossa bagagem está muito pesada. A gente vai ficar lento na guerra. Tudo bem, é de Deus isso. Olha só o cara cheio de fé. Olha o cara que sabe parar o pensamento ruim. Olha o cara que sabe encher a mente dele de bons pensamentos. Ele está cheio de fé. Ele entende o seguinte: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo perdendo esses 200, Deus está me conduzindo em triunfo. Vai dar certo, aleluia. Beleza, vocês vão cuidar da nossa bagagem, aleluia. E os caras ficam cuidando da bagagem. E ele fala para os 400, meu irmão, está tudo jóia. Está tudo dentro do script de Deus. Nós vamos vencer ainda com esses 400. Vamos lá! E eles vão. E os 400 vão. Irmãos, e a Bíblia diz que com aqueles 400 homens, desde o crepúsculo, ou seja, desde o anoitecer, até o outro dia à tarde, eles passaram os amalequitas a fio de espada. Mataram todo mundo. Conseguiram fugir 400 homens em camelos. O Davi deixou fugir. Agora veja bem, o Davi então pega todo mundo, pega as esposas de todo mundo, não é? A família dele, os animais, tudo. E alguém diz: Davi, além dos animais que eles levaram, tem muita coisa aí, muitos animais que eles levaram dos filisteus. Muita coisa. E eles disseram: esse é o despojo de Davi. E o Davi então pegou todos aqueles despojos. Irmão, era tanta coisa que o Davi mandou presente para cada uma das cidades de Judá, dizendo: este é o despojo de Davi. E para aqueles 200 homens que não atravessaram com ele, ele repartiu os despojos de maneira igual. Isso se tornou uma lei em Israel, que os que guardam a bagagem têm o mesmo direito. Irmãos, um homem cheio de fé, olha o que ele pode fazer pela sua família e pela família em volta. Quem está me entendendo? É muito tremendo. Ok, queridos? Então, irmãos, nós precisamos disso. Nós precisamos nos encher dessa fé. A Bíblia diz, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus sem essa fé. Então o que acontece? Se eu estou pegando o pensamento, se eu estou pegando o pensamento ruim, enchendo a minha mente com ele, não vai entrar fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra, não tem outro caminho. Então eu não vou conseguir agradar a Deus. Essa é a vitória que vence o mundo, a minha fé. Não tenho fé, porque eu estou pegando os pensamentos que eu não deveria pegar. Eu estou ouvindo conversa que eu não deveria ouvir. Eu estou assistindo programas que eu não deveria assistir. Eu estou perdendo tempo da minha vida com coisas que eu não deveria perder. Eu deveria estar me edificando mais. Então, irmãos, está entendendo? Então, a questão não é, eu estou meio frio, eu vou mudar de igreja. Irmão, não é igreja. Não é igreja, vou te falar, não é igreja. É a mente. É a mente.
Porque se você muda de igreja, não é? E não muda a sua maneira de pensar, você continua lá, ó. Lá vem o pensamento. Doze horas de pensamento ruim. E aí? 12 horas de besteira. Cadê a fé? Que espaço que a fé vai ocupar em você? Aí aparecem os ribeiros de Besor, as dificuldades no caminho. Dizem, irmão, é tão interessante que quando eles pararam no ribeiro e os caras desistiram, e o Davi disse: tá tudo certo, vamos continuar. Eles continuam, eles dão de cara com um homem egípcio. Olha só, isso vai acontecer na sua vida em nome de Jesus, presta atenção. Eles dão de cara com um egípcio que está no chão, morrendo, agonizando. Aí o Davi e os homens dele: vamos ajudar esse cara, vamos salvar esse cara está morrendo. Aí eles deram água para o cara, deram pão, deram Damasco de Israel, Damasco seco de Israel. Aquele negócio, meu Deus do céu, o que é isso mesmo? Que coisa maravilhosa. Aí eles deram passas, eu sei que eles deram passas para eles, para o homem. Aí o homem, escuta bem, olha o que é um homem de fé, que sabe pensar, que sabe parar o pensamento, que sabe encher a mente dele, que ele está fervendo de fé. O ribeiro não para ele, a desistência em volta dele não para ele, a dificuldade não para ele, porque ele está se fortalecendo em Deus o tempo todo. Ele não é movido por circunstâncias, mas pelo Espírito dele, que está ligado com Deus. Aí ele ajuda o cara. Aí finalmente o cara se recupera. O cara se recupera, senta, e o Davi pergunta: quem é você? Ele fala: eu sou um escravo de um oficial amalequita. O que você está fazendo aqui? Não, nós invadimos a terra de Judá, a cidade de Ziclag, cidade do Davi, e nós levamos tudo, destruímos tudo, levamos as pessoas, mas eu adoeci, e o meu Senhor me abandonou aqui. Irmão, isso não é coincidência. Isso são coisas que vão perseguir o homem que reaprendeu a pensar, que aprendeu a se encher de Deus, ao invés de ficar reclamando da vida. Quem está me entendendo? Aí, irmãos, olha só para mim, não perca isso. O que acontece? Aí o Davi fala assim mesmo: você é capaz de me levar aonde esses homens estão? Ele disse: mas se eu levar você lá, eles vão me matar. O Davi: não, eu protejo você. Você vai trabalhar comigo, rapaz. Você vai trabalhar comigo agora. E aí esse homem levou o Davi lá. Sabe, irmãos, Deus vai colocar pessoas estratégicas na sua vida. Pessoas especiais, que vão cumprir propósitos especiais. Qual que é o segredo? É a minha vida de pensamento. É a minha vida de pensamento. Entende? Você é responsável. A sua ruína, ó Israel, só vem de você. O seu socorro só vem de mim, diz o Senhor. Então, irmão, de acordo com a minha vida de pensamento, eu posso destruir a minha vida. De acordo com a minha vida de pensamento, eu posso não só salvar minha família, meus bens, mas eu posso, irmãos, mudar o mundo inteiro. Davi mudou a vida de 600 homens. Quem está me entendendo? Diga: eu sou o responsável. Diga: eu sou um termostato. A coisa mais fácil do mundo é ser termômetro, irmão. Está frio aqui. Está quente. Família está boa, está mal. Igreja está boa, está mal. Coisa mais fácil do mundo. Não há vaga. Não há vaga. Não há vaga. Quem está me entendendo?